Olá, tudo bem com você? Privilégio muito grande para nós aqui da 8ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia conversar com você um pouco, sobre essa série Reconstruir que nós tivemos. E agora, nesse momento em especial, nós estamos conversando com alguns irmãos e famílias que foram impactadas nesse tempo do Reconstruir, e certamente Deus falou aos seus corações e coisas grandiosas aconteceram. E estamos aqui hoje recebendo o Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, e você? Joia. E a Isabela, né? Tudo bem. São casados há quantos anos? Tem 7 anos juntos. 7 anos juntos. Casados 5. 5. Casados 5. Então, olha que interessante. E 2 frutos maravilhosos, né? Essa pequena grande aí, como é que é o nome dela? Amanda. Amanda e Maria Alice. a Maria Alice. Bom, gente, nós estamos aqui para conversar com esse casal aqui maravilhoso, essa família maravilhosa. Quando eu falo isso, é porque eu entendo que família, de fato, é um presente de Deus, né, para nós, é um privilégio de Deus para nós, para a nossa vida, com certeza. E aí, Tiago, fala para a gente aí, você, né, e a Isabela, o que aconteceu com vocês aí nesse tempo aí de pandemia, se foi nesse tempo especificamente ou não, se aconteceu algum problema, alguma dificuldade aí. A gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês, nessa questão da relação, né, familiar de vocês. Perfeito. Creio eu que assim, o principal motivo foi realmente o momento que vivemos, né, que estamos vivendo, que foi a pandemia, que ficamos mais trabalhando online, tivemos mais contato, e com isso fez que nós como casal tivemos mais dificuldade em alinhar as coisas. Uhum. E também colocamos culpa na gente, que a gente também se distanciou da igreja, distanciou das pessoas certas, distanciou das coisas produtivas de Deus. E isso foi o alicerce de toda dessa turbulência. O pivô que gerou tudo isso. Interessante falar sobre isso, porque parece que esse tempo de pandemia devia gerar para a gente um clima mais de agregação, né, Isabela? De estar em casa, de estar junto, mas parece-me que o que a gente percebeu também aqui como pastor falando, é que muitas famílias, muitos casais tiveram realmente problemas, né? Daquilo que devia ser um fator de agregação, passou a ser um problema, né, até mesmo de relacionamento. Perfeito. E aí, Isabela, o que aconteceu especificamente nesse tempo? Eu acredito que o problema não foi nem a união, né? Ficar muito tempo junto. Eu acredito que a pandemia gerou uma certa ansiedade na gente, né? Ficamos mais trancados em casa, sem passear, sem ver as pessoas que a gente gosta, sem vir à igreja. E, como o Tiago falou, a gente distanciou um pouco de Deus, né? Era um momento que a gente podia estar unidos, né, na fé, dentro do nosso lar, e nós deixamos os problemas do dia a dia, a ansiedade da gestação, que eu estava grávida. Né? Quanto tempo? Eu estava faltando um mês para Maria Alice nascer, e junta que os hormônios estão à flor da pele, né? Estava sendo no auge mesmo de uma gravidez. Nós não soubemos passar por esse momento de dificuldade, né? A gente não soube alinhar certas coisas, colocar Deus em primeiro lugar na nossa família, para a gente chegar a uma conclusão e não precisar chegar a esse ponto, né, do divórcio. Mas aconteceu, né? Aconteceu, e esse momento, assim, foi de muito sofrimento, tanto para nós quanto para as nossas filhas. E eu acredito que com a ajuda, assim, de amigos aqui da igreja, com a ajuda de Deus, que a gente, nesse momento, percebemos, assim, o quanto às vezes precisamos passar por uma dificuldade, né? Para percebermos o quanto Deus é importante na nossa vida. Sim. E não que a gente pensava que não é isso, mas quando a gente está passando por um problema, a gente foca só no problema e esquece que Ele está com a gente, né? É interessante você falar isso, Isabela. E assim, Tiago, dessa questão do passado, né? E graças a Deus é um passado, né? O que você acha, assim, que mais te preocupava quando veio o divórcio? O que mais, assim, angustiava o seu coração? Então, mas Deus ele é tão maravilhoso, pastor, que a gente, nesse tempo que a gente ficou desunido, fez com que eu tivesse coisas positivas, coisas boas. Que era o quê?
minhas filhas, era ver a Isabela próximo da gente. Então tudo isso me deu tipo assim, me deu chão para continuar com a esperança que realmente Deus estava te mostrando alguma coisa. Essa era a única esperança. Eu na verdade nem pensava em divórcio. Achava que era um momento, que esse momento logo ia passar, que esse momento, e o próprio Deus estava querendo dizer algo. Assim, mas naquele momento, assim, no afã dos problemas no auge, né, quando as coisas acaloram mesmo, a gente sabe que normalmente, até fala assim pro pessoal de casa, a gente passa por momentos de tensões e de nervosismo, porque a gente tem nervo. Sim. Por isso que eu fico nervoso, né? E às vezes na hora do nervosismo, da tensão, a gente não consegue ter uma capacidade mental de pensar naquele momento de forma assim mais equilibrada, não é isso, Isabela? Controle emocional, né? Realmente, nesse momento, a gente não tem controle emocional. Eu falo por mim, que eu fiquei extremamente nervosa, né? Eu tive atitudes que parecia... Eu vou falar com essas palavras para você entender. Parecia que tinha uma coisa ruim dentro da nossa casa. E certamente tinha, né? Tinha. Teve um dia que eu até falei com o pastor Jorge. Eu falei, pastor, você precisa vir aqui fazer uma oração, me ajudar, porque parece que aqui em casa tá com a energia negativa. Tem, para não falar outro nome. Uma presença ruim. É uma presença ruim que tá fazendo a gente... Eu tenho umas atitudes que não são minhas, sabe? Assim, muito nervosa. Falando coisas que realmente, assim, poderiam passar, né? Você não falaria em situações normais? Não falaria. Então, a gente sentiu nesse momento que era mesmo falta da presença de Deus na nossa vida mesmo, que a gente estava se distanciando. Só que nesse momento a gente estava separado, mas acho que não estava ao mesmo tempo, né? Porque a gente nunca deixou de ter a presença um do outro dentro da nossa casa, justamente em nome das nossas filhas, né? E foi quando a gente voltou a se pegar mesmo com Deus, ele com a ajuda dos amigos da igreja e eu com a ajuda das amigas, né, que nunca nos abandonaram, que a gente viu tanto que era importante mesmo a nossa união novamente. E aí foi quando a gente sentou, conversou e viu que não era isso que Deus queria para nossa vida. Certo. Não era então, esse distanciamento. Tiago, o que foi definidor assim, na sua concepção para que vocês tomassem uma atitude, uma decisão diferente em relação ao que vinha acontecendo? O que você acha que realmente mudou? Né, a Isabela falou da questão de se apegar com Deus, de estar mais junto com os amigos. Né? Você, o que você diria além disso também? Olha, eu vejo aí como instrumentos de Deus, que eu vou te falar assim, nessas palavras. Que eu não lembro o dia exato, mas o pastor e o presbítero Emerson, né, e o pastor Jorge me chamaram aqui para uma reunião, uma conversa, onde que foi definidor. Foi realmente tipo assim, um êxtase, que realmente era um diferencial. Maravilha. Que realmente era para ser tomada essa decisão, que realmente era para ser feito o que tinha que ser feito. E tanto é que estamos juntos aí, como o senhor está vendo. Que bom. Então, pessoal que tem em casa, muitas vezes a gente reluta em procurar pessoas para nós nos auxiliar. Né? Como eu disse agora há pouco, a tensão pode acontecer, mas é muito importante que você saiba que existe uma igreja que se preocupa com você. Que você pode contar com pessoas, porque na verdade, como o Tiago aqui falou, na minha concepção, tanto o pastor Jorge quanto o Emerson foram sinais de uma manifestação visível da graça de Deus para vocês. Totalmente. A trazer de volta aquele entendimento daquilo que é uma relação com Deus e também a importância que vocês têm na vida do outro. Perfeito. Dado isso, né, Isabela, fala para mim assim, o que você daria em termos de conselho para... Agora eu queria que a Isabela falasse para outras mulheres, né? Que estão em casa de repente, ou jovens que se casaram recentemente, estão passando por uma crise. É normal que isso aconteça no casamento. O que você falaria para uma pessoa que está vivendo um momento de tensão no casamento? Olha, eu falaria que o casal nunca pode deixar de orar junto, sabe? Porque quando a gente ora junto, a gente tem mais força para passar por problemas.
sabe? Então, ter paciência, conversar bastante, o diálogo no relacionamento é primordial, sabe? E foi isso que faltou na nossa relação, o diálogo. E então eu falo para os casais que estão passando por esse momento ou que podem vir a passar, a ter calma, a conversar entre si, sabe? E não deixar as coisas mundanas atrapalhar o relacionamento. Muito interessante, entendeu? Isso, né? Porque eu acredito que influências negativas dentro da nossa casa pode separar um casal. Eu acredito que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que focar, nós que somos cristãos, a gente não pode ficar com um pé no mundo e um pé em casa, sabe? Eu acredito que é a união mesmo, é o diálogo, é colocar Deus à frente de tudo, é orar junto, é ter esse momento, né, com Deus dentro da nossa casa. Esse é o conselho que eu daria. E você, Tiagão, para os homens agora? Tiagão falando agora para os homens que estão em casa, às vezes um rapaz que se casou recentemente, está aí vivendo há 2, 3 anos, eu já lidei com casais aí que há 2 anos de casamento, devia estar vivendo a lua de mel, ainda estavam já pensando em uma separação, né? Perfeito. O que você falaria, Tiago? Bom, complementando o que a Isabela disse, eu acho que a maior lição que Cristo nos deixou foi a compaixão. Que momentos difíceis vão passar, que momentos de tristeza vão passar, porém, de dia, quando se acorda o sol, já é um novo recomeço. Então, eu penso assim, que a gente ainda tem as nossas divergências, não é, mas porém, a gente sabe lidar com isso, que é totalmente diferente. Isso é importante. E isso é o recado que eu deixo para as pessoas, e sempre deixar Deus em primeiro lugar. Que antes da Isabela, antes dos meus pais, das minhas filhas, veio Deus. E esse primeiro Deus é o que faz a nossa família, faz que eu tenha saúde, que todo mundo, todo o resto tenha, vamos dizer assim, planos para o seu futuro, ou se mesmo se agarre no seu exato presente. Então, casamento, Tiago, é para o resto da vida? Com certeza. Isso é legal. Bom, é legal e é não só para a gente achar bonito, né? Mas é legal no sentido de compreender que de fato esse é o propósito de Deus. Até que a morte nos separe. Exatamente. Bom, eu faria uma pergunta assim agora para vocês, né? Qual é o plano, né? O planejamento, como é que o Tiago e a Isabela pensam viver os próximos anos das suas vidas? Casados, claro. Então, na verdade, isso é muito simples para nós hoje que passamos por esse período e foi muito que amadurecemos juntos, né? Que realmente o que fez falta foi realmente a presença de Deus. E quanto mais a gente ficava longe dele, mais longe a gente ficava. Quanto mais perto da gente estava de Deus, mais próximo eu estava das minhas filhas, mais próximo eu estava da Isabela, da minha esposa. Então isso aí é o que eu, quando voltei a falar na outra pergunta, né? Deus é em primeiro lugar, independente da circunstância, a razão, esse é o recado que eu deixo. Maravilha. Isabela, e você? Então, eu vejo assim, nosso futuro para 5 anos, a gente sempre junto, unido, né? Instruindo nossas filhas cada dia mais a crescer. 5 anos, 10 anos, isso, resto da vida, né? O resto da vida, nunca desviar, sabe, o caminho. E a gente tá sempre assim, unidos mesmo, sabe, assim, em termos de amizade, de compromisso, de fidelidade, né? Eu acredito que quando a gente tem essa vontade, né, de seguir em frente juntos, tem que ter, né, certo. essa união, isso, essa exatamente. Compreensão, né, que é um compreender o outro, igual exatamente. O Thiago falou, assim, nós temos defeitos, temos qualidades, mas a gente tem que saber passar por isso, né? Nesse tempo todo, qual é o conselho, Thiago, que você daria em relação à igreja? É importante nessa hora pra gente, porque a gente pensa às vezes que a igreja é só um lugar onde a gente vai. A gente não entendeu que igreja somos nós. Isso. E que as pessoas que compõem esse corpo, né, elas podem fazer uma diferença muito grande. Vocês disseram pra gente aqui que
o Tiago especificamente, né, o papel, esse momento definidor foi a conversa com o pastor Jorge e o Emerson. Você tem que virar pastor, não tem jeito não, tá? Esse cara tem que ir para o seminário e ser pastor, não tem jeito. A gente sempre fala como pastor, é pastor, né? De fato, de verdade. Então, qual é o conselho que você dá assim, para as pessoas que estão vivendo, às vezes fora, de repente, da igreja, não estão buscando essa comunhão com outros irmãos, para fortalecer a relação? O que você falaria, Thiago? Bom, eu falaria rápido, sem que realmente a pessoa está andando para trás. Que sem a presença de Cristo, da igreja, dos amigos de Deus, dos irmãos da igreja, acho que você fica muito exposto ao mundo. Exato. Você fica muito exposto às coisas que o mundo vai te oferecer. Que por um segundo na sua cabeça, isso é para você, naquele momento, é o que você precisa. E na verdade, o seu coração ele é enganador. Com certeza. Então, é a deixa que eu deixo para as pessoas que estão distantes da igreja. Tiago e Isabela, casamento é propósito de Deus? Com certeza, não tenho dúvidas mais disso. Maravilha. Queridos, então um privilégio foi ter compartilhado com vocês esse tempo aí sobre essa vivência, né, que o Tiago e a Isabela tiveram. E com certeza Deus teve misericórdia e graça e os assistiram nesse tempo, com certeza também, e pôde, né, levá-las a um novo entendimento, né, em termos de relacionamento. E você que de repente está passando por um momento de dificuldade dentro de casa, é o tempo de você reconstruir sua vida também. E só é possível, eu vou pegar aqui a palavra do Tiago, somente com Deus. Sem Ele, certamente a gente não vai conseguir encontrar aquele que é o nosso propósito, né, na nossa vida de casamento. E é claro, né, uma coisa que a Isabela falou, é a questão do relacionamento, a questão do diálogo, né? Então, é muito importante conversar, é muito importante orar juntos, é muito importante a gente poder estar fazendo aquilo que é o propósito de Deus. Então, obrigado, viu, Tiago, por essa grande contribuição que você deu aqui para o pessoal que tem em casa. O casamento de muitos, com certeza, vão ser abençoados através desse testemunho. Obrigado, viu, Isabela, pela vida de vocês. Nós que agradecemos. Querem falar mais alguma coisa para a gente fechar esse momento aí, Tiago? Sim, é para nós dois, falar por nós dois, que é um privilégio sempre. A gente se sente na obrigação por tudo que a igreja fez por nós, pela gente estar junto. Isso aí não foi um convite, sim um comando para vir. Que realmente que Deus está fazendo agora, nesse momento, eu como instrumento de Deus, para tocar na vida, no coração dessas pessoas que estão passando essa mesma dificuldade que nós hoje vencemos, graças a Ele. Maravilha, maravilha. Você, Isabela? Faço minhas as palavras do Tiago. Bem. Bom, eu quero então encerrar, né? A Amandinha linda, né? Gente, o olho dela é preciosíssimo, olha que coisa. Parece uma boneca, né? E quero orar com vocês, pela família de vocês, por aqueles que estão em casa também, pelas famílias, para que Deus realmente possa nos visitar nesse tempo de reconstrução, né? E a cada dia a gente possa estar realmente ligado, né, aquilo que é o essencial para nós, que é o Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse tempo tão precioso de poder ouvir aqui o Tiago, ouvir, ó Deus, a Isabela, ó Deus, ter aqui a presença da Amanda, da Maria Alice, Pai, dessa família tão especial que o Senhor tratou, que o Senhor cuidou e através, ó Pai, da sua misericórdia, da sua graça, o Senhor permitiu que eles, ó Pai, não se separassem de fato, de verdade. O Senhor, ó Deus, proporcionou um momento, uma situação, para que eles reconstruíssem as suas vidas e assim, ó Pai, entenderem agora que fora do Senhor não há, ó Deus, salvação para a casa deles e, ó Pai, eles estão conscientes, ó Pai, disso e muito obrigado, ó Pai, por esse testemunho deles aqui para nós nesse dia, onde eles podem, ó Pai, confirmar que aquilo que é o propósito do Senhor, o homem não pode jamais separar. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abençoar agora daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos e até o resto das suas vidas, que eles permaneçam, Pai, diante de Ti, focando, Pai, naquilo que é o mais importante, que é a relação com o Senhor e, consequentemente, Pai, a relação deles sejam aperfeiçoadas no amor. Te louvamos, ó Pai, pelas famílias, pelos filhos também, pelas meninas. O Senhor possa, Pai, criá-las na Tua disciplina, na Tua orientação, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, nós te oramos com o nosso coração grato e totalmente feliz na Tua presença,
nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Amém. Jesus, amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus.